Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa disciplina de fitossanidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as bactérias fitopatogênicas, ou seja, aquelas capazes de promover algum tipo de patologia, algum tipo de doença às plantas cultiváveis, certo? Mas antes quero deixar claro para vocês que geralmente a gente tem o pensamento de que qualquer forma de vida de micro-organismos, né, quando a gente fala bactérias, né, principalmente bactérias, a gente já faz uma relação com doenças. Mas na agricultura isso não é bem verdade, assim como os fungos também, certo? A gente já faz relação com algum tipo de doença. Mas na agricultura, na agropecuária, isso não é bem verdade, porque veja só, nós temos algumas bactérias que são extremamente benéficas ao crescimento vegetal, certo? Talvez a que tem maior importância sejam as bactérias fixadoras de nitrogênio. O nitrogênio ele é um nutriente de planta, é essencial, ou seja, sem ele a planta não consegue crescer e desenvolver bem. Aliás, não consegue crescer e desenvolver de jeito nenhum. Ela começa a apresentar alguns sintomas de clorose, crescimento reduzido. Quando consegue produzir frutos são de tamanho reduzido também. Então, essas bactérias elas são benéficas para a agricultura. Nós temos outra, e o Brasil, ele talvez seja o país que mais seja beneficiado pela presença dessa bactéria fixadora de nitrogênio, certo? Nós tivemos uma pesquisadora chamada Joana Dobenheim, que tem quem diga que ela não ganhou um prêmio Nobel porque era mulher e brasileira na época, certo? Mas, aliás, ela é imigrante, veio da Segunda Guerra, mas ela batia no peito e dizia que era brasileira, né? Enfim, ela teve grandes contribuições, né? Hoje em dia no agronegócio brasileiro, na produção de soja, eles não utilizam um adubo nitrogenado, que é o adubo que é aplicado em maior quantidade, graças ao trabalho dela, certo? Graças à pesquisa dela, e com isso se gera uma economia bem significativa para o produtor, porque ele não compra o adubo, ele não paga um preço embutido do frete desse adubo. E o adubo nitrogenado ele é um adubo químico, ele é produzido com um gasto enorme de energia, certo? Pode causar problemas ambientais e na produção da soja não se utiliza ele, certo? Então, um ponto aí para as bactérias. Outro ponto para as bactérias é porque existem bactérias que promovem, que estão presentes ali na rizosfera, que a gente chama de rizosfera, aquela região no entorno da raiz. Então elas estão ali defendendo as plantas contra outras bactérias, outros organismos patógenos. Elas estão ali induzindo ou produzindo substâncias que promovem o crescimento das plantas. Elas estão decompondo a matéria orgânica, certo? Que vai liberar os nutrientes. Assim como os fungos, nós temos um grupo de fungos chamados de fungos micorrízicos arbusculares, que eles promovem um aumento, em alguns casos, de mais de 1000% da área de absorção radicular. Esses fungos, eles tem uma relação de simbiose, ou seja, dependência pela planta e a planta por ele. Em alguns casos, essa relação chega a ser de 70%. Ou seja, se você tiver uma planta sem o fungo, a cada 1 metro que ela deveria crescer, ela vai crescer apenas 30 centímetros, certo? E com o fungo, ela cresce a cada 1 metro, ela vai crescer 1 metro. Então veja vocês a dependência de algumas espécies, no caso do maracujá, do mamão, desses micro-organismos, certo? Então a agricultura moderna, vamos dizer assim, né? Porque ela reconhece o papel desses micro-organismos no solo, então ela busca ter uma diversificação desses micro-organismos no solo. Quando você tem um ambiente desequilibrado, você não vai ter esses organismos que promovem o crescimento e a proteção das plantas. Você pode ter uma grande predominância de organismos fitopatógenos, certo? Que vão causar aí sim um dano às plantas, certo? Pois vamos lá. Esses micro-organismos, né, as bactérias, para elas atuarem causando uma limitação na exploração econômica ou grande prejuízo
na atividade agrícola, ela precisa estar em condições favoráveis, certo? Basicamente, umidade alta, temperatura alta, luminosidade baixa e presença de nutrientes, certo? Então, esses nutrientes são aqueles que a gente chama de fotoassimilado, né? É aquele produto que é produzido ali na folha, né? Resultante da fotossíntese. Esse pode ser um nutriente, então aquela seivazinha que está na folha, que está no caule. Outros nutrientes podem ser os próprios nutrientes de planta, certo? Os nutrientes que as plantas absorvem também podem ser interessantes para as bactérias. Em alguns casos ocorre até competição por esse nutriente no solo, certo? Por exemplo, quando você coloca um material que é de difícil decomposição no solo, geralmente esse material é uma palha, certo? Uma planta de milho, um capim. Então, esses materiais maior dificuldade em decompor. Então, para a bactéria decompor, ela vai precisar de nitrogênio. E a planta também precisa de nitrogênio. Então, as duas vão competir e vai acabar que a bactéria é mais eficiente em adquirir esse nutriente e deixa a planta com deficiência, certo? Então, toda vez que tiver a umidade alta, a temperatura alta, a luminosidade baixa e uma grande concentração de nutriente, é de se esperar que venha a ocorrer algum tipo de doença relacionada com bactérias, certo? E afinal, né, as bactérias, diferente dos outros micro-organismos, elas ainda têm algumas complicações. Por exemplo, facilidade de disseminação. Um vírus, por exemplo, para ele se disseminar, para ele se propagar, ele precisa de um vetor, certo? Às vezes é um inseto que carrega aquele vírus de uma planta até a outra, certo? Às vezes é uma semente que está sendo transportada pelo vento. Então, no caso do vírus, ele sempre depende de algum outro fator para fazer a movimentação dele no ambiente, né? Tanto que agora, no período de pandemia, né, o vetor da Covid é o próprio ser humano. Então, ele precisa de um ser humano transportando de um para o outro. No caso da bactéria, não. Elas possuem mecanismo de locomoção, né, que são esses flagelozinhos aqui, ó. Então deixa eu botar aqui, desculpa. Ela possui esses flagelos, certo? Que elas conseguem se movimentar no solo, se tiver umidade, se o solo tiver úmido, certo? Ela tem as estruturas denominadas de endosporos. Então é o seguinte, como foi que eu disse para vocês lá no slide anterior, se a condição ambiente está ok, ela vai começar a se multiplicar, a se propagar e a infectar. Mas se a gente tiver num ambiente, por exemplo, o nosso clima é bem basicamente nós temos o período chuvoso e o período da seca. Então no período da seca, por mais que eu tenha alta temperatura, a minha umidade não está alta no solo, a minha umidade está baixa. Então é um ambiente desfavorável para ela. Se fosse outro organismo, talvez ele simplesmente deixasse de existir. Mas a bactéria não. Ela vai criar um endoesporo, né? Só se a gente for pegar, a gente vai pegar a palavra endo, né? É dentro, e esporo é esporo. Então ela vai produzir um esporo, que é uma estrutura de propagação, é como se fosse uma semente dentro dela. Quando ela percebe, ela está aqui numa condição vegetativa, está tudo bem, temperatura ok, umidade ok, luminosidade ok, nutriente ok. Opa, ela percebeu que algum desses fatores não vai ficar interessante para ela, que a umidade pode ficar baixa, que a temperatura pode ficar baixa. Então o que ela faz? Ela produz essa estrutura aqui, esse esporo, certo? E quando a condição realmente não fica interessante para ela, ela acaba se degradando, ela morre e deixa esse esporo. Esse esporo aqui contém material genético, ele vai se transformar numa bactéria. E ele possui uma parede extremamente resistente, então ele fica lá, né? Tem casos aí que passa-se de anos em anos esse esporo ali no solo, esperando uma condição ideal para se propagar, né? No caso das culturas anuais,
terminou ali a colheita, não tem mais aquela planta que ela se nutre, então ela deixa o esporozinho dela. Quando for no próximo ano que tiver a introdução novamente daquela cultura, aí ela começa a germinar e aí começa a se propagar. Então, no caso, isso dificulta o controle, certo? E outra questão é, quando você está com alguma doença bacteriana, né, com a infecção bacteriana, o que é que você toma? Antibiótico. Na agricultura não tem antibiótico para a planta, certo? Quando você está com uma micose no pé, por exemplo, que é uma doença fúngica, você aplica uma pomadazinha lá